Vamos aproveitar bastante o nosso tempo, uma alegria estar aqui, estou muito feliz para compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. E, inclusive, todo ano acontece isso, né? Eu não sei qual é o mistério, e eu falei sobre isso no ano passado também, que parece que Deus me faz viver algumas coisas para chegar nesse dia e compartilhar. Só que se tem grandes problemas isso acontecer, não é? Porque se Deus, dependendo do que Deus quer ministrar, tô lascada. E esses dias eu estava conversando com as meninas no discipulado, e aí elas perguntaram para mim assim: Hilária, a palavra já está pronta? Isso fazia o quê? Faz um mês atrás, mais ou menos. Eu disse: vamos dizer que estou na etapa de me lascar no Senhor, e depois a palavra vai vir fluida. Então, até então, de verdade, estava procurando e buscando respostas para aquilo que foi me dado como texto até pouco tempo. Inclusive falei para o Lipão: amor, e o que eu faço se eu ainda não tenho a resposta? Posso pregar e dizer: pessoal, é isso aí, não sei o que fazer? Ele: não, vai ter que mesmo orar para saber. Então é isso, gente, está bem fresco aquilo que Deus ministrou no meu coração. E eu quero já pedir que você pudesse deixar sua Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 10. Nós vamos ficar em cima do versículo 9 e 10. Mateus capítulo 10, versículo 9 e 10. Aqui, né, como o pastor Lipão falou, nós vamos entender esse comissionamento do Senhor, esse envio dos discípulos, né? No versículo 5, lá um pouco mais para cima, e a gente não vai falar aqui, vamos focar no 9 e 10, mas na verdade Jesus ele faz 4 coisas aqui. O primeiro deles está ali um pouquinho para cima, no versículo 5, ele dá o comissionamento. Ele diz que ele envia os 12, certo? Os 12 foram enviados com autoridade, representando Jesus. Tanto é que a gente vê isso acontecendo até meio raro. E ali a gente viu muito claramente que Jesus os manda como de fato um representante dele, para expulsar demônios, curar, ressuscitar. Então, Jesus faz a primeira coisa, o comissionamento. Segundo, ele dá a direção. Versículo 6, ele vai mostrar para onde os discípulos deveriam ir. E para onde eles deveriam ir? Para os deles, para as ovelhas perdidas de Israel. Era do povo de Deus, os discípulos para o povo de Deus. Existia uma direção muito clara, não vá por aí para todo mundo não, tem uma direção clara. Depois ele dá a mensagem. A terceira coisa que Jesus dá a eles é a mensagem. A mensagem que ele diz é: diga a todo mundo que o reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem que vocês devem carregar. E por último, ele dá a provisão nessa missão. E é onde nós vamos ficar. Versículo 9, versículo 10, é toda a provisão que Jesus promete aos discípulos. Olha que coisa interessante. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado, porque quem trabalha merece o seu sustento. Show, cadê a provisão? E é sobre isso que nós vamos falar. Tudo o que os discípulos precisavam era tudo aquilo que eles não podiam adicionar à missão. Tudo o que eles precisavam, Jesus disse: eu vou prover. Vocês não adicionem nada, não levem nada. Aliás, quem correu aqui hoje de manhã? Parabéns a vocês, maravilhosos. Eu só estava na saída e na chegada mesmo agitando. Eu acho que vocês vão saber bem do que eu estou dizendo. Quanto mais roupa pesada, quanto mais celular, chave de carro, coisa, pior vai ficar, não é? Corrida vai ficar mais pesada, você vai ficar mais lento, mais devagar, porque você está muito pesado, muitas coisas para carregar.
Possivelmente o que vocês fizeram foi, entregou celular, entregou chave, entregou tudo e foi com o que tinha aqui. Graças a Deus, todos vestidinhos. Então, para mim, gente, quando eu olho para essa missão, para esse comissionamento, me parece tudo muito simples, certo? O envio, quem se sente enviado pelo Senhor aqui, como discípulo? Glória a Deus. Simples, vão, façam discípulos, vão. A gente se sente enviado, quando nós recebemos ao Senhor, a partir desse momento, nós naturalmente nos sentimos enviados a proclamar o Evangelho, porque isso nos salvou. Então o envio para mim é muito simples, a mensagem, nós cremos nessa mensagem poderosa, o reino dos céus está próximo, ele está voltando, glória a Deus. A mensagem para mim está muito clara, muito simples, ele dá a direção, vá àqueles que são o meu povo, aqueles que eu quero salvar, muito simples também. Talvez você tenha as direções do Senhor muito claras dentro de você, porém, o que começa a apertar para mim é quando se fala de provisão. Esse texto, esse trecho, versículo 9 e 10, ele está falando de provisão, mesmo que na falta dele, porque Jesus diz, não leva nada. E é curioso porque não é uma direção muito comum para quem vai para a missão. Geralmente a gente se prepara muito bem com isso, não é? Uma barrinha de cereal, uma aguinha aqui, o que, para quê? Porque enquanto eu estou na missão, não pode faltar nada. Não me falta nada para que eu possa continuar na missão. E Jesus tirou tudo isso, todo o planejamento da missão, do resguardo deles. E eu, gente, sendo bem honesta, eu já vivi muitas provisões maravilhosas, muito pontuais, de milagres mesmo, do Senhor na minha vida. Mas sabe o que é mais interessante? Eu não sei se eu colei chicletes na cruz, o que é que foi? Que geralmente, na maioria das vezes, as provisões de milagres, provisões que você fala assim, só podia ser Deus, geralmente foi Deus me usando na vida de outras pessoas. E eu acho isso fenomenal, eu amo isso, amo ser usado pelo Senhor. Inclusive, lembram do ano passado? Né? A minha pregação no livro de Esther foi justamente para mostrar o Deus que provê coisas inimagináveis. Eu ganhar 5 helicópteros para salvar uma comunidade foi, para mim, o ápice. Eu só fiz uma pequena oração, Senhor, Tu me trouxe até aqui, estou com os arroz aqui no carro, pois mande os helicópteros. E Deus mandou. Mas sabe o que é interessante? É que na minha vida, e como eu falei para vocês, eu acho que mais do último ano para cá, porque parece que passa a conferência, o Senhor fala, bora querida, vamos aprender a lição da próxima conferência. Eu recebi, vou chamar assim, a provisão não óbvia de Deus. Quando o Lipão me deu o texto, ele dá os textos para todos os pastores, pessoal, em cima desse texto, o tema é discipulado e deixa Deus usar vocês. Quando o Lipão me deu o texto, eu li, não leve isso, não leve aquilo, não leve aquilo, não leve aquilo, eu falei, Fih, esse texto, ele está falando sobre o Deus que vai prover. Ele sim, fala de provisão. Falei, tá, mas tu bem conhece o que está acontecendo comigo nesses últimos tempos, e vai ser muito incoerente eu pregar sobre isso, porque nesses últimos tempos, o que eu não vi foi a provisão óbvia de Deus. Sabe aquela coisa assim, que você achava que Deus ia prover, Ele fez diferente. Era tão óbvio, estava tudo indo tão bem. Sabe quando Deus decide não prover? Já passaram por isso? Fazia muito sentido Deus prover aqui. Ele ia ser engrandecido. As coisas iam acontecer.
eu ia poder dizer, foi o Senhor que me deu, mas Ele não deu. E a gente está muito acostumado, inclusive, a ouvir pregadores, e é isso, a gente é fortalecido pelo Senhor também, muito, muito dessa forma, dizendo que o Senhor vai fazer, espere que o Senhor vai fazer, e Ele vai fazer, mas Ele vai fazer dentro de muitas vezes, de uma provisão não óbvia. E hoje, eu quero falar com vocês sobre o Deus que provê, mas de um outro ângulo. E aí você pode dar o nome de o Deus da estranha provisão, o Deus da provisão não óbvia, como vocês quiserem aí. Vamos orar? Feche os teus olhos aí no seu lugar. Jesus, nos guia, Senhor, guia o nosso coração, nossos ouvidos, nossos olhos. Nós queremos ser confrontados pela Tua palavra e confortados por ela, na esperança de que o Senhor está com a gente. Alimenta o nosso coração, nós estamos prontos como uma boa terra para receber a semente do céu. Planta em nós a Tua palavra e a mensagem que o Senhor quer gravar no nosso coração. Estamos aqui para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero me basear em 3 histórias muito rápidas, porque eu não tenho muito tempo, de 3 personagens, ou 3 homens da palavra de Deus, que experimentaram exatamente isso. O primeiro deles é o profeta Elias. Quem conhece a história do profeta Elias? 1 Reis, eu vou resumir para vocês, capítulo 16 até o 19. O que estava acontecendo aqui? Existia um rei israelita chamado Acabe. Esse rei era muito mau. Acabe era muito mau. A palavra fala que ele era tão mau que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pensa num homem mau. E ele era casado com uma mulher boníssima, Jezabel. Jezabel era filha do rei de Sidom, uma mulher pagã, maligna, manipuladora, feiticeira, enganadora. E Jezabel mantinha financeiramente os profetas de Baal. Inclusive ela convence Acabe de que o culto a Baal tinha que ser uma religião oficial de Israel. Baal era conhecido como Deus do fogo, da tempestade, do raio, da fertilidade, né, da terra, dos animais, de pessoas. E o seu culto era baseado em sacrifícios e rituais. Israel estava nesse tempo corrompido, longe do Senhor. E então Elias é levantado nesse meio pelo Senhor como um profeta. E Elias tinha 2 missões. A primeira delas é denunciar o pecado de Israel. Israel estava corrompido. Então Elias vai para esse lugar para denunciar o pecado de Israel. A segunda função do profeta Elias enviado é para desmascarar Baal como um Deus falso. Agora sim, gente, Elias era um homem corajoso. Pensa num homem aqui, com Deus. Elias estava acostumado, meus amigos, que ele falava, o Senhor cumpria. O Senhor cumpria, o Senhor falava, ele cumpria. Os 2 jogavam no mesmo time. Elias era ousado, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Elias é muito acostumado com isso. Capítulo 17 conta até uma história um fato que aconteceu, que Elias fala, né, o Senhor fala com Elias, que Elias tinha que falar para esse rei mau, que não haveria mais chuva, por mais de 3 anos e meio, ficou sem chover, gerando fome. Elias vai lá e fala, não vai chover mais, pá, acabou a chuva. Deus e Elias era aqui, andavam juntos. Elias estava acostumado com isso. O quê? Eu não tenho que temer nada, eu posso ter coragem, porque eu sei que Deus vai prover, Deus vai fazer. Elias era tão ousado, que esse rei mau, perverso, a palavra fala que esse rei era um dos mais perversos que já existiu. O próprio rei, em uma situação, quando vê Elias, fala, chegou o perturbador de Israel. Vocês terem noção como que Elias era.
Elias conhecia um Deus que tudo provia. Sempre. E o que aconteceu? Depois de confrontar o rei com essa situação da chuva, Deus manda Elias, foge, fica um tempo longe desse rei, porque ele vai te matar. Elias é alimentado por corvo, né, dentro da caverna. Deus sustenta Elias, que o corvo dava pão para ele, dava carne para ele. Mais uma vez, Elias pensando, vou ficar por aqui, Deus vai continuar provendo. Ele mandou e pronto. Até que o momento Deus diz, hora de ver Acabe de novo. Depois de muitos anos, Elias volta, porque Deus queria então mandar Elias para a missão. Elias vai atrás de Acabe. No meio do caminho ele encontra Obadias. Gente, eu estou resumindo 3 capítulos, tá? A história tem muitos detalhes. Ele encontra Obadias no meio do caminho e diz, Obadias, quero falar com Acabe. Quem era Obadias? Obadias era como um primeiro-ministro do governo de Acabe. Um homem justo, bom. Inclusive ele sustentava também dentro da caverna, alimentando vários profetas, protegendo do próprio rei. E então acontece o seguinte, Obadias fala com o rei e diz, Elias está querendo falar com você. Elias conversa com o rei Acabe e diz, é o seguinte, junta o povo de Israel, porque eu tenho um desafio para os profetas de Baal. Chegou o tempo da missão e Deus vai fazer. E então no capítulo 18 conta que o povo se reuniu. Primeira coisa que Elias faz é chegar na multidão de Israel, o povo de Israel, e diz o seguinte, até quando vão ficar servindo outro Deus? O brabo chegou intimando o povo. E então ele lança o desafio. Qual era o desafio? Era Elias contra 450 profetas de Baal. Coragem, não? E o desafio era o seguinte, traga 2 novilhos, vocês escolhem um e eu fico com o outro. Então ele diz, corte esse novilho em pedaço, coloque sobre a lenha, mas não coloque fogo. E é muito interessante porque lembra, Baal era conhecido como Deus do fogo. Ele diz, não coloque fogo. Vocês invocam Baal, eu invoco o meu Deus. Quando cair fogo, esse é o Deus verdadeiro. Vocês teriam coragem? Na frente de todo mundo? Vai que Deus resolve mudar os planos. Coragem. E então eles vão para lá. Os profetas, 450 profetas de Baal, começam a batucar, a dançar, a gritar, e as horas foram passando e nada de fogo. Então eles começaram a se cortar e nada de fogo. O profeta Elias, maravilhoso, ousado, corajoso, sabendo que Deus estava com ele, eu posso imaginar essa cena. A palavra fala que ele dizia para eles, grita mais alto, ele pode estar dormindo. Gente, corajoso. E então desistiram. E agora é a vez de Elias. Agora a gente vai ver. E aí o que aconteceu? Elias constrói um altar. Ele reconstrói um altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele monta no silêncio as 12 pedras. Ele coloca o novilho, os pedaços de novilho. E ele, sabe o que ele faz, meus amigos? Por quê? Porque Elias era corajoso e sabia que Deus estava com ele. Sabe o que ele coloca em cima disso? Água. Água. Como é que vai pegar fogo agora? Ele derrama água e ele faz uma oração. Ele diz que hoje seja conhecido o único Senhor. E o que aconteceu? O fogo caiu. O povo se prostrou e Elias então manda prender os profetas de Israel, mata os profetas,
os profetas de Baal, mata os profetas de Baal. Deus humilhou todo mundo. Profeta é Baal, é Jezabel, é Acabe, todo mundo humilhado. E Elias aqui, ó, peitão estufado. É eu e Deus, hein? E Elias pensou o quê? Estava ameaçado por Jezabel o tempo todo, pelo rei Acabe. Ele deve ter pensado o quê? Agora vai. Pronto, Deus vai prover. Agora acabou a ameaça. Vai ser tudo diferente. Porque faz muito sentido Deus falar assim: muito bem, querido Elias, siga teu caminho, está livre, vencemos. Corta para Acabe, conta tudo para Jezabel. E Jezabel manda um bilhete dizendo: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a essa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Ué, gente, o que deu? Agora é a hora de Deus dar o nome dele, de Elias falar: Deus me livrou, esse é o meu Deus que provê todas as coisas. Aqui, meus irmãos, está o exato momento da curva que Elias viveu, eu vivo, vocês possivelmente vivem também, que é o momento em que nós nos frustramos com Deus. Ele não fez. Ele disse que ia prover, não proveu. Eu conheço o Senhor, o mais óbvio é Ele curar, é Ele abrir a porta, Ele trazer resposta, e Ele não trouxe. Fazia sentido o Senhor permitir que Jezabel continuasse ameaçando? Fazia ou não fazia? Não mais. Por que Deus não proveu a segurança de Elias? Por que Deus não proveu a honra? Por que não proveu o reconhecimento, a segurança, o descanso? Sabe o que o capítulo 19 diz que Elias fez? Teve medo e fugiu. Mas é Elias. Elias não tem medo de nada. Elias não foge de nada. Ele está fugindo de uma mulher. Sabe o que é isso aqui? É um sinal de decepção com Deus. Elias pede a morte. Ele disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Elias se esconde na caverna. E muitas vezes eu e você vamos para a caverna porque Deus não fez o que a gente queria. O Senhor pergunta assim para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? E talvez você, assim como eu, se encontra nesse mesmo lugar hoje. O Senhor não fez, e Ele te encontrou na caverna hoje, escondido. E talvez hoje o Senhor vai perguntar para você: o que você está fazendo aqui? A resposta de Elias é: eu fui muito zeloso com as tuas coisas, Senhor. Eu desmascarei deuses e agora eu estou aqui nessa situação. Quantas vezes essa foi minha oração? Senhor, eu vivo para Ti, eu faço tudo, eu respiro a igreja, eu respiro gente, eu respiro a Tua missão. Por quê? Por quê? Será que eu estou lendo pouco a Bíblia? Já perguntaram isso? Mas será que eu estou em pecado? Sabe, meus irmãos, para Elias, Deus proveu presença na caverna. Essa foi a provisão do Senhor para ele. Sabe um outro exemplo que claramente aconteceu isso também? Moisés. Moisés lidera o povo cerca de 40 anos. 40 anos, um povo chato, reclamão. Moisés teve que aprender sobre logística, teve que ver gente enchendo o saco, porque não estava bom, a comida não está boa, não sei o que não está bom. 40 anos, quero fazer xixi, quero fazer cocô, para todo mundo, subiu meu filho. Gente, confusão. Teve um dia que ele subiu para falar com o Senhor, demorou um pouquinho mais, chegou lá, já tinham trocado ele.
Gente, que labuta. Justíssimo. Moisés pede para entrar na terra prometida. Justo ou não é? Justo ou não é? Justíssimo. Gente, foi ele que atravessou, com ele que encheram o saco. Olha o que diz Deuteronômio 3, 23 ao 28. Naquela ocasião implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixe-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Sabe o que Deus falou para ele? Basta. Não me fale sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, olhe para o sul, para leste, para oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Quer piorar? Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, porque ele atravessará a frente deste povo. Vocês ficam imaginando a cara de Moisés. É o quê? Eu não vou, ainda vou ter que passar a bola para... Sabe a chegada da corrida? Não, pode passar, pessoal. Parabéns a todos. Uau! Moisés esperava um fim glorioso. Sabe o que ele recebeu? Um legado além dele. Essa foi a provisão para Moisés. Não sei se era o que ele queria, mas é isso aí. Sabe um outro exemplo que eu lembrei? Paulo, existe algo em Paulo, que aconteceu com Paulo, que vocês já devem ter ouvido falar, o espinho na carne. Quem lembra disso? Ninguém sabe o que era bem isso, mas com certeza deixava a missão muito mais pesada. E então, Paulo, muito nobre seu pedido, Paulo diz: ei, Senhor, tira de mim isso que me atrapalha na corrida e na missão. Sabe o que o Senhor respondeu a Paulo? 2 Coríntios 12, no versículo 8, diz: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me diz: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo esperava alívio. Sabe o que recebeu? Graça suficiente e força em meio à fraqueza. E sabe, gente, isso é muito comum na nossa vida. Talvez aqui a gente possa estar se identificando. Porque muitas vezes na caminhada com o Senhor, a gente acha que merece a provisão óbvia, aquela mais certa, sabe? Que você colocou na sua mente, que você até em oração muitas vezes passa todo o plano para o Senhor. Senhor, não precisa pensar não, está aqui ó. Já tenho todo o esquema, é só o Senhor dizer amém e vamos embora. Eu não sei se vocês são assim como eu, sou muito ansiosa, então eu tenho planos para tudo. O problema é que eu sempre crio muitas expectativas nos planos que eu faço. E o Senhor faz questão de quebrar cada uma delas. Eu não ia contar isso para vocês, até porque é algo meio recente. Também porque eu não queria chorar. Então eu disse: amor, pensei em contar, mas falei, não vou contar. E ele falou: não, se você não se sente confortável, não conta, mas eu acho que você deveria contar. Eu disse: meu Deus, foram tantos anos sem falar isso, e agora falar assim, né? É meio estranho para mim. Mas enfim, e eu resolvi contar, porque como eu disse para vocês, acho que o Senhor tem uma forma diferente de me usar, e tem muito a ver com
com as minhas experiências, com as coisas que Ele faz em mim, as minhas vulnerabilidades. Até acho, um parênteses, que Deus tem seus pregadores preferidos. Eu acho que Ele fala assim, ó, esse é inteligente, esse eu vou soprar uma brisa suave, ele vai pregar. Essa é desfalcada de inteligência, eu vou dar a experiência que ela vai entender. Ai, Deus. Enfim, a história é a seguinte. Minha casa, Pastor Lipão, há anos e anos atrás, nós tivemos a certeza de que nós não teríamos mais filhos, né? Só os nossos maravilhosos, o Joshinha e o Zay. E eu tinha por volta de 23 anos, acho, mais ou menos. Nós tomamos essa decisão por causa do ministério. A igreja estava crescendo muito, a gente estava muito satisfeito com os nossos filhos, e tudo certo, vamos seguir a vida. O pastor Lipão fez vasectomia. Olha, eu falando do saco do pastor Lipão numa conferência. Ai, Deus, quanta intimidade. É que faz parte da história. Até vou tomar uma aguinha, ok? A história é tão triste, vocês rindo. Bom, pulando essa parte, ele fez uma cirurgia e seguimos a vida, na certeza da nossa decisão no Senhor. Passados-se anos, em 2020, pandemia, nós entendemos que o Senhor começou a falar ao nosso coração sobre mudar os planos e tomar uma decisão de ter mais filhos. E então, o pastor Lipão, mais uma vez o saco entra em ação, reverteu a vasectomia. Foi um milagre mesmo, porque se você sabe um pouquinho sobre essa cirurgia, sabe que as probabilidades são baixíssimas para voltar a ter a possibilidade de engravidar, e que ela já é feita para nunca mais mesmo dar certo. E então, quando eu recebi o áudio do médico, né, depois da cirurgia, gente, pensa a senhora, um mês depois que estourou a pandemia, então pensa o caos que estava. E o médico mandou um áudio e falou assim, gente, deixa eu falar para vocês, eu nunca vi um resultado desse, porque o resultado dele é como de alguém que nunca nem fez, é melhor que de alguém que nunca nem fez. Eu estou impressionado com o meu trabalho, ele falou. Ele falou, posso postar? Eu posto sem nome? Eu falei, posta sem nome, por favor. E aí postou lá e tal, e muito bom. Beleza, falei, milagre do Senhor, o Senhor está confirmando a nossa decisão. Fiz todos os exames, encontrei algumas coisinhas de endometriose, resolvi tudo, o médico falou, tá tudo certo, manda ver. E então, isso foi em 2020, nós certos da palavra do Senhor, sobre nossa casa. Passou 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Eu disse, ué, cadê o Deusão que disse que ia dar certo? Que disse que ia prover? E só quem sabe, só quem tenta, e é muito interessante, porque no meu caso eu já tenho 2 filhos, ninguém tem nenhum problema, é muito estranho tudo isso, ao ponto do médico dizer, Larissa, não adianta a gente ficar fazendo exames, Deus não quer enviar. Disse, meu Deus, se um médico disse isso, o que está acontecendo? Como eu falei para vocês, na minha ansiedade, nos meus planejamentos, tudo mudou. Eu deixei de planejar coisas para o meu futuro, porque eu pensava, como vai ser? Né? Eu tenho um bebezão de 15 anos e agora tenho um bebezinho,
né? Muito difícil, então eu vou precisar alterar toda a minha agenda, correria, ministério, decisões, viagens. Eu planejei tudo, e quando a gente planeja, a gente cria expectativa, não é? Eu tinha muita expectativa. Eu estou chorando agora, mas eu preciso explicar. Eu tenho a clareza do fechamento do ciclo do Senhor sobre esse assunto. Eu choro, porque muitas vezes eu não entendo por quê. Sabe, eu não entendo porque Deus deu e depois tira Isaac. Sabe aquele sentimento do tipo, ai que Deus doido, ai que é isso? Falou e esqueceu de que disse. E eu me sentia exatamente nesse lugar. Desculpe meninos, são 12 menstruações no ano sendo frustrada. Quem já tentou sabe como é. E eu me perguntando, Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu te obedeci, a gente fez tudo que tinha que fazer. O Senhor diz, confiamos que isso era aquilo que o Senhor pediu ou liberou. E o Senhor não fez. E por que eu disse que isso é muito recente? Porque eu tinha um prazo com o Senhor de 5 anos, até o meu aniversário de 35 anos, e meu aniversário de 35 anos foi 2 semanas atrás, e um dia antes, profeticamente, o médico falou, eu só tenho um dia antes do teu aniversário para fazer, depois vai ter que jogar muito para frente. Eu disse, vou fazer, vou chorar, vou enterrar meu filho, e eu vou entender que o Senhor queria prover muito mais do que um filho. E sabe o que Ele proveu na minha história? A maturidade de confiar quando nada mais faz sentido. E eu posso falar para vocês, hoje, depois de longos 5 anos, eu prefiro a maturidade de confiar no Senhor do que um filho. Ah, não quer mais? Agora eu não quero mais. Agora a gente está bem satisfeito. Inclusive, deixa eu deixar vocês tranquilos para vocês não mandarem mensagem. Ah, minha amiga, que dó. Não, calma. Deixa eu explicar. Há meses atrás, na verdade, a gente já estava meio preocupado caso o Senhor desse, porque eu já não, no meu coração as coisas já estavam muito bem resolvidas. Mas demorou muito para isso. Deus proveu para a maturidade. Sabe, gente, a provisão não óbvia de Deus para Elias foi presença, ao invés de pacificação na vida dele. Para Moisés foi legado, ao invés de uma conquista pessoal, de entrar na terra prometida. Para Paulo foi graça no lugar de cura. E para Larissa foi maturidade em Deus, ao invés de um filho. Sabe, meus irmãos, o Deus que nós pintamos é o Deus que nos dá a mochila cheia para começarmos a corrida. Mas o Deus verdadeiro, Ele esvazia a mochila para prover no caminho. Mateus 10, no versículo 9, que você está aberto, diz: não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandália, nem cajado, porque a provisão viria. Sabe qual que é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o teu problema? Me permita dizer isso. O problema é que a gente quer garantir o que faz sentido. Faz sentido para mim. Se o Senhor não garantir, eu vou encher a minha mochila. Tranquilo, Senhor. Se o Senhor não garantir, estou garantindo por mim. Primeiro problema. Segundo problema, nós seguimos na missão se eu for recompensado. Eu não sei vocês, mas pecadora do jeito que eu sou, se eu fosse Moisés, eu largava tudo ali. Ah, é? Pois então que o povo venha aonde quiser. Eu fui.
Se eu for recompensado, eu fico na missão. Alegre, feliz, contente. Mas se eu não tiver tudo aquilo que me faz sentido, tudo aquilo que eu mereço, tudo aquilo que eu acho que tenho que receber, aí eu não sei mais, sabe, se vale a pena, porque veja bem. Sabe qual é o teu terceiro problema? Tu não confia tanto assim em Deus. Ele é bom mesmo? Olha a minha situação. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez doa. Você não é o centro da missão. Eu não sou o centro da missão. Eu dizia, Senhor, é tão nobre. Eu já me imagino fazendo conteúdo. Tenha filhos como uma família. Filhos servem para discipular. Nasceu mais um profeta. E o Senhor pensando, cala a boca. Não, Deus não faz isso. A gente não é o centro da missão, gente. Com filho, sem filho, segue na missão. Jesus não queria apenas que eles completassem a missão, mas que no caminho confiasse, aprendesse a confiar. Sabe, meu irmão, a falta de recurso óbvio não é abandono, é escola. O não do Senhor é para fazer tu fechar a porta do teu quarto e clamar ao Senhor. Eu acho que eu nunca fui tão sincera com o Senhor. Meus banhos nunca foram tão demorados, com lágrimas, dizendo, Senhor, que coisa chata. Eu conheci um Deus que eu acho que de nenhuma outra forma eu conheceria. A falta de provisão óbvia serve para te lembrar que Deus é Deus e que você precisa depender dEle. E vou dizer uma coisa para vocês, talvez aqui está a maior provisão da nossa vida. Descobrir que Deus é Deus. Eu quero que você preste atenção nessa letra e daqui a pouco eu volto. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. Sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo
o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, pois eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Talvez nessa tarde exista dois grupos de pessoas. O primeiro está na missão, mas encheu tanto a mochila de provisão que vive para ter segurança. Eu estou na missão, mas eu estou tentando conciliar a missão com as minhas garantias. Deixa eu te falar uma coisa bem dolorida, meu irmão, isso cansa. E a pior notícia é que talvez você nem vai chegar no fim. Está tão pesado. Tu vai correr mais um pouco, daqui a pouco tu vai cansar. Não vai dar certo. O convite do Senhor para você que está na missão, mas com a mochila lotada de coisas que te seguram aqui, é: esvazie tudo que está no teu cinto. O segundo grupo de pessoas é: talvez você obedeceu, você já deixou tudo, você esvaziou a mochila, virou ela de avesso e disse: não tem mais nada. Mas a provisão foi tão decepcionante. Ah, meus irmãos, há momentos que Deus nos tira recursos que garantia. Há momentos que Deus nos tira pessoas que a gente podia confiar tanto, era o nosso descanso. Às vezes Deus nos tira respostas que trariam tantas coisas novas, e essa resposta não vem, e essa porta não abre, para duas coisas: para aprendermos a confiar nele e ganharmos maturidade, de forma talvez mais dolorida possível, e 2, para te lembrar que não somos Deus, que Ele tem o melhor, mesmo que diferente do que você acha que deveria ser. E eu quero encerrar te fazendo duas perguntas. O primeiro: o que hoje te garante que está tudo bem? O que hoje te garante que está tudo bem? Minha segunda pergunta é: o que o Senhor tem que fazer para te provar que Ele é um Deus provedor?
O que tu está esperando do Senhor fazer para tu dizer assim, eu tenho um Deus provedor? O que Ele tem que fazer? Talvez o que você está chamando de provisão, hoje Deus chama de tragédia. Meu irmão, para pensar, talvez o que você chama de provisão, Deus está chamando de tragédia. Você já imaginou se a provisão do Senhor é aquilo que você vai experimentar no caminho? Já parou para pensar que talvez o caminho é a própria provisão? Não tem destino final. E se não tiver? Permanece ou não permanece no caminho? Meu irmão, você pode não estar levando túnica, sandália, ouro, prata, mas deixa eu te falar uma coisa, você está levando algo muito maior, você está levando o respaldo do céu, que é a provisão do próprio Deus. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Ele é o provedor durante a corrida, você que é discípulo do Senhor, Ele está dizendo, ei, esvazia a mochila, quem vai prover sou eu, o Deus que dá a visão, dá a provisão. Deus está cuidando de você. A maior provisão que Ele pode dar em toda e qualquer situação é a maturidade de você aprender a confiar no Senhor. Ele é Deus. E eu quero encerrar com isso. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia, aleluia. Que o Senhor abençoe você. Amém. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.